Nossa, João sempre o primeiro a entrar, hein? João, Juliana, Guilherme. Guilherme, nossa, Guilherme Rocha participando da minha aula, que honra. Tiago, Cauã, Guilherme. Eu achei que Guilherme tinha saído da escola. Bem, turma, agora é aula de redação. Tá. Bom dia, Brasil. Eu falei um intervalo de 10 minutos, o pessoal está achando que já são 20 minutos. Bom dia, Isabelle, de novo. Né? Bom dia. Bom dia, Brasil. Bom dia, Lívia. Nós vamos para a nossa aula de redação. Bom dia, Manu. Deixa eu lembrar qual é a página, que eu não sei qual é a página. Lembrei. Calma aí. Vamos para a página... Vamos para a página 287 do livro. Tá? Página 287 do livro. Calma aí. Bom dia de novo. Vem aqui. Gente, olha aqui meu sobrinho. Dá bom dia, amigos, pessoal. Bom dia. Fala bom dia, gente. Bom dia, gente. Isso. Tchau. Tchau, amigos. Vai pra lá agora. Tchau. Deixa... Andrei, você não está dormindo não, né? Você não vai fazer igual semana passada não, né, Andrei? Por favor, né, Andrei? Ficou feio. Ó, turma, então vamos lá, né? Isabel está escrevendo direitinho, né? Olha só, gente, vamos dar uma lida aqui nos critérios de avaliação e reelaboração, né? Isso é uma forma de nós termos uma ideia de como escrever, de como reelaborar o texto, na página 287. Então, olha só. Se ler é decifrar, escrever é criar. Para produzir textos com qualidade, que façam diferença, que possuam expressividade, é preciso conhecer as estratégias necessárias, isto é, deve-se saber como se escreve. Uma das possibilidades para conhecer as estratégias e desenvolvê-las é por meio da leitura. Assim, devagar, elas vão sendo incorporadas à prática de escrever e reescrever. Você já sabe, escrever é um processo de idas e vindas, implica rascunho, é revisão, sabe também que é importante mostrar seu texto aos colegas e ao professor. Do mesmo modo, é preciso ter disponibilidade para ler os textos dos colegas, opinando a respeito deles e, assim, contribuir para o aprimoramento recíproco. Ô, gente, isso aqui eu já vi. Eu já vi vocês fazendo... Tá, Lívia, tudo bem. Gente, eu não sei se vocês lembram mais ou menos disso, mas eu já vi alguns de vocês trocando ideias sobre redação, um manda a redação para o outro. Dá uma lida aqui no meu texto. Eu já vi muitos alunos fazendo isso. Isso é muito importante fazer, né? Porque você está reconhecendo o texto do outro, é uma troca de informação. Eu tenho um amigo, gente, que eu estudei com ele no médio, que ele é o melhor amigo, assim, é o meu irmão. E nós fizemos faculdade de letras juntos. Até hoje nós temos esse hábito. A gente escreve alguma coisa, a gente manda para o outro na hora. É muito louco isso. Aí teve um dia que eu fiz alguma coisa e falei assim, Ronaldo, que palavra é essa? Aí eu peguei, ele não sabia o significado. Professores de português trocando ideias com o outro. Sabe como é que é? Legal. E eu percebo que vocês fazem isso. Outro elemento que deve ser considerado quando se escreve é a adequação. A adequação ao tema.
Quando se escreve a partir de uma determinada proposta, é preciso considerar o tema nela envolvido, o assunto ao qual se refere. Portanto, cuide para não perder de vista o tema ou assunto proposto. Adequação ao gênero textual e aos tipos de texto. Atente para as características do gênero textual proposto. Também devem ser considerados os tipos textuais necessários: descrição, narração, dissertação. Por quê, turma? Porque cada gênero tem uma apropriação, tem um estilo, tem uma forma de ser escrito. Então, você não vai criar personagem em uma dissertação, e você não vai fazer uma narrativa em uma dissertação. Então, a gente precisa ficar atento a esse tipo de coisa, né? Neste capítulo, você trabalhou com vários gêneros textuais, percebendo sua estrutura por meio de leitura de atividades, que abordaram os empregos de alguns recursos linguísticos. Você leu uma crônica, uma resenha, um poema. Elaborou uma crônica, uma resenha, um comentário, gênero que requer a prática expositiva argumentativa. Viu também que a crônica constitui um gênero caracterizado pela informalidade, pela subjetividade por elementos narrativos. Quanto ao poema, pôde constatar que no selecionado para este capítulo predominam os elementos descritivos que asseguram a caracterização. É necessário também considerar que o texto deve ser elaborado conforme o tema estabelecido e com o emprego de elementos que o caracterizem. Turma, vocês perceberam que essa é a nossa última página de redação? Sim. Eu vou pegar e vou colocar depois aquele caderno de atividades. Vocês não receberam um caderno de atividades? Receberam, não receberam? Ou então, turma, o que nós podemos fazer? Nós podemos falar de propostas do Enem, né? Porque aí eu já preparo, né? A gente já vai no esquema, eu já vou preparando vocês para essa situação. Também é uma possibilidade, né? Caderno de atividades, mais propostas. Eu vou conversar com a coordenação da escola. Retrato de uma princesa desconhecida. Alguém gostaria de ler, gente? Alguém gostaria de ler? Não, né? Então tá bom. Então a gente está aqui, vamos nós mesmos. Retrato de uma princesa desconhecida. Para que ela tivesse um pescoço tão fino, para que os seus pulsos tivessem um quebrar de caule, para que os seus olhos fossem tão frontais e limpos, para que a sua espinha fosse tão direita, e ela usasse a cabeça tão erguida, com uma tão simples claridade sobre a testa, foram necessárias sucessivas gerações de escravos, de corpo dobrado e grossas mãos pacientes, servindo sucessivas gerações de príncipes, ainda um pouco toscos e grosseiros, ávidos, cruéis e fraudulentos. Foi um imenso desperdiçar de gente, para que ela fosse aquela perfeição, solitária, exilada, sem destino. No poema, a autora sugere que os príncipes e princesas são naturalmente belos. Os príncipes generosos cultivavam a beleza da princesa. Oh, que coisa linda! A beleza da princesa é desperdiçada pela miscigenação racial. Nossa, gente, que coisa preconceituosa, hein? Vocês estão entendendo isso, turma? A beleza da princesa é desperdiçada pela miscigenação racial. Ou seja, se o pai é de uma raça, a mãe é de uma outra raça, a criança é feia, porque não é de uma raça única. Credo, que horrível.
O trabalho compulsório de escravos proporcionou privilégios aos príncipes. Claro, né, gente? Se eu não trabalho, eu sou um príncipe, eu não trabalho, eu não estou capinando, eu não faço trabalho pesado, a minha mão vai ser lisinha, sem calo, né? O exílio e a solidão são os responsáveis pela manutenção do corpo esbelto da princesa. Nem sempre, né, gente? Porque tem pessoas que vão ficar exiladas e vão se sentir solitárias, tem pessoas que engordam, né? Tem pessoas que começam a comer, e daqui a pouco, né? Não porque a pessoa queira, mas é porque a pessoa fica ansiosa. E a pessoa fica com descontrole hormonal, né? Então, olha só. Então, no caso, a letra D de dado. Unicamp, São Paulo. Noite de autógrafos. A leitora vistosa, usando óculos escuros, num ambiente em que não eram necessários, se posta diante do autor sentado do outro lado da mesa de autógrafos e estende-lhe o livro, junto com uma pergunta: o que é a crônica? O escritor considera responder com a célebre tirada de Rubem Braga: se não é aguda, é crônica, mas se contém temendo que ela não goste da brincadeira. Responde com aquele jeito de que falou disso algumas vezes. É um texto de escritor, necessariamente escritor, não de jornalista que a imprensa usa para pôr um pouco de lirismo, de leveza e de emoção no meio daquelas páginas de dados objetivos. Informações, gráficos, notícias. É coisa efêmera. Jornal dura um dia, revista dura uma semana. Já se prepara para escrever a dedicatória e ela volta a perguntar: e o livro de crônicas, então? Ele olha, fila, constrangido, escreve algo brevíssimo, assina e devolve o livro à leitora. Ela recebe o volume e não se vai, esperando a resposta. Ele abrevia, irônico, distante, pretensiosa, quer status literário. Ou então, pretensioso é o autor, que acha que ela merece ser salva e promovida. Mas respeito. A crônica é a nossa última reserva de estilo. A certa altura do diálogo, a leitora pergunta ao escritor, que dava autógrafos: e o livro de crônicas, então? A pergunta da leitora incide sobre uma das características do gênero crônica mencionadas pelo escritor. Explique que característica é esta. Então vamos lá, turma. Que característica é esta? Então, olha só, a característica é a transitoriedade da crônica decorrente da relação estabelecida com os fatos do cotidiano e com eventos contemporâneos em função de ser publicada normalmente em jornal. Turma, por que a crônica, geralmente a crônica é um assunto que os alunos veem com bons olhos, né? Porque a crônica ela vai relatar fatos do cotidiano. Então, é algo muito próximo à realidade de quem está lendo. Por isso que é fácil, é uma leitura de fácil compreensão. Então, geralmente, os alunos gostam de estudar crônica, né? Dificilmente você vai pegar aluno que não gosta de estudar crônica. Ou até mesmo ler alguma crônica, esse tipo de coisa, né? Constitui uma leitura rápida também, gente, isso é importante, eu esqueci de falar isso. A crônica ela é rápida, é uma leitura rápida. O jornal é diário, tem que ser uma leitura rápida, né? Constitui uma leitura rápida em suportes nos quais se leem outros gêneros textuais sem pretensão literária. Olha só, em redação nós estudamos gêneros textual. Em literatura nós estudamos gêneros literários, é diferente. Então, gênero textual, você pode fazer uma crônica
onde essa crônica ela está falando sobre qualquer gênero literário. Pode ter algum personagem, mas ela não tem uma pretensão literária, estão entendendo? Ela tem apenas uma pretensão textual. Explique o funcionamento da palavra então na pergunta em questão, considerando o sentido que esta pergunta expressa. Então vamos lá, gente. Vai funcionar como uma conclusão, né? Então, as pessoas também usam muito enfim. Vocês já viram, gente? Enfim. Então, aqui no caso. Então, gente, minha mãe, ela não fala, minha mãe grita. Então, ela está gritando lá com não sei quem na cozinha, meu Deus. A palavra então, que funciona como um elemento de conclusão, é colocada numa pergunta da leitora que enseja uma dúvida. É isso que torna possível o novo significado da palavra então, que passa a ser um marcador de contradição, contestação, como se a leitora dissesse: o livro de crônicas não seria um paradoxo? Então vamos lá, tanana, vamos lá, tanana. Só um minuto. Vamos lá, turma. Só um minutinho, tá? Bem, gente, na página 283, eu tinha pedido, né, para vocês, umas 3 aulas atrás, para vocês fazerem a produção da página 283, né? Só quem me entregou a produção foi a Isabelle e a Lívia, né? A primeira produção eu fiz 2, né? Na semana passada eu fiz outra, quem me entregou foi a Isabelle. E na semana retrasada, Isabelle e Lívia me entregaram. Então eu gostaria eu gostaria de ler o texto da Isabelle, se Isabelle me permite, que foi a crônica, né, que nós teríamos que escrever, a crônica de alguém que é importante para todos nós. Eu não sei se vocês lembram dessa questão. Eu estou compartilhando aqui a tela com vocês. Né? No caso, é essa questão da página 283. Né? Imagine uma sessão de jornal ou revista cujo público-alvo sejam jovens. Você foi convidado a participar desta sessão e deverá escrever uma crônica sobre alguém importante em sua vida. Isabelle escreveu sobre a madrinha, se eu não me engano. Dado o espaço disponível na publicação, seu texto não deve ultrapassar 10 linhas. Olha isso, não deve ultrapassar 10 linhas. Além disso, é importante que ele agrade os leitores um pouco mais velhos que você. Você, jovem, precisa escrever um texto para alguém que seja mais velho que você. Então, vamos lá. Né? Então, Isabelle, minha querida aluna, linda de morrer. Né? Deixa eu só aumentar aqui. Que legal, calma aí. Estão vendo aí, turma? Sim. Então, olha só, gente. Isabelle, minha aluna querida, colocou assim: certa vez, minha madrinha, encostada com o cardiologista de sua mãe, um residente atencioso e que deixaria
de atender no ambulatório, resolveu fazer uma surpresa e encontrá-lo na cidade de Vassouras, onde ele supostamente morava. Ele não tinha nenhuma informação palpável sobre ele. Ela, desculpem. Ela não tinha nenhuma informação palpável sobre ele. Sabia apenas que ele possuía um automóvel Gol branco, mas não sabia a placa, porém dizia poder identificar a roda. Então, ela convenceu minha mãe de embarcar nessa aventura com ela. E chegaram à cidade procurando tal carro com a roda diferente. Elas lembraram do hospital universitário, já que ele era médico. Alguém lá podia conhecer, para a surpresa dela, ele estava de plantão. Ela pediu para falar com ele e o doutor, atencioso, foi totalmente frio com ela. Enfim, depois de enfrentarem pneu furado e recepção gelada, finalizaram a aventura rindo do grande fiasco. Gente, ó, a Isabelle fez exatamente o quê? Ela fez uma notícia simples, né? Ela fez uma crônica onde reunia questões voltadas para fatos que acontecem no cotidiano, né? Ela não fugiu, ela respeitou e foi exatamente o que deveria ser feito, né? Texto curto, ainda só um minuto. Um minuto aí que eu estou procurando. Olha que estranho isso. Só um minuto, tá, turma? Só um minutinho para eu ver aqui. Só um minutinho, tá, gente? Só um minuto.
Então, olha só, turma, agora nós vamos ver o da Lívia, tá? Eu recebi da Lívia também. Então, olha só, a Lívia está falando da mulher guerreira, né? Neiva, eu a chamo de mãe. Ela é muito inteligente, por mais que fale o contrário. Já passou por muitas fases ruins em sua vida, o que a deixa mais forte e às vezes ela desaba. Até porque por muito dessas tais fases, ela passa sozinha. No ensino médio, quando estudava na ETERJ, seu pai parou de pagar a escola, então resolveu trabalhar. Ela é guerreira, pois ela batalha pelo que almeja. Bela homenagem à sua mãe, né, Lívia? Não é a sua mãe, Lívia? Ou esse não é para eu não ler? Eu já li, desculpe. O que seria esse não aí? O não seria para eu não ler o texto ou o não é porque não é a sua mãe? Ah, Lívia, deixa de ser boba. A gente não tem que ter vergonha do que a gente se expressa, não, meu amor. Toda vez que a gente escreve ou que a gente fala, isso tem que ser ouvido, tem que ser visto. Por mais que todo mundo, que as pessoas sejam tímidas, né, tenham alguma dificuldade, isso faz bem, coisa bonita você falar da sua mãe, né? O amor que você tem pela sua mãe, mostrando para todo mundo que a sua mãe é guerreira, batalhadora. Sem dúvida, seus colegas também se identificaram com alguma situação, né? Porque as mães são sempre assim, né? Ó, Lívia, os alunos que eram da escola no passado vão lembrar mais ou menos disso. Eu fechei com eles o ano, uma dinâmica, porque eu dava a última aula, como esse ano, vocês estão no último tempo comigo. Ano passado eu dava a última aula para o nono ano também. Nono ano da manhã, o da tarde não, mas o da manhã. O da tarde eu dava aula segunda e o nono da manhã eu dava aula sexta. Eu fiz uma dinâmica com eles para poder escolher uma palavra e falar a importância daquela palavra. Um aluno meu chamado Robson, da Sulacap, ele escolheu a palavra mãe. É engraçado que toda vez que nós falamos de mãe, nós nos emocionamos muito, né? Porque mãe é uma coisa que mexe com a emoção. Eu não sei se vocês já perceberam isso, gente, mas mãe mexe muito com a nossa emoção. E aí, ele começou a falar uma coisa parecida com a sua, Lívia. Ele falou assim: professor, eu cheguei a uma conclusão. Todo mundo escolhendo palavras, né? Ele escolheu mãe. Aí ele começou a falar que ele escolheu aquela palavra porque a mãe dele era muito importante para ele, que a mãe dele, nos momentos mais felizes, nos momentos mais difíceis da vida, ela sempre estaria perto dele, porque ela mostrou para ele que, por mais amigos que ele pode ter, mas quem é amiga de verdade dele sempre será ela. Então, quando aquele menino estava. E ele falou assim: professor, minha mãe me criou sozinha. Então, minha mãe é minha mãe, minha mãe é meu pai, minha mãe é meu tudo. O menino levou a turma de. Gente, a turma do nono ano de lá, e do primeiro ano, é a mesma quantidade de alunos que vocês, é uma turma lotada. O garoto levou a turma toda às lágrimas. Vocês têm noção do que é isso? Eu tive que me conter para não desabar na sala. Porque, né, meu professor chorando, nossa, meu professor é um desestruturado, né? Mas foi uma coisa muito forte. Então, quando a gente fala em mãe, é sempre assim, não tem que ter vergonha, Lívia, da mãe. Tem mais é que falar mesmo, entendeu? Mãe, eu te amo, é isso aí. Eu, hein? Boba. Agora nós vamos para a nossa próxima, né, de Isabelle, que é a outra proposta, né? Então vamos lá.
Vocês já perceberam que eu adoro isso, né? Eu tenho que, né, valorizar a escrita, que é isso? Como assim? Agora não. Lívia já foi, Isabelle 1 já foi, Isabelle 2. Então vamos lá, turma. Agora é o exercício 2 da página 285, né? Você diria que é mistério em um estojo escolar, calculadora ou um buraco no chão? A maioria das pessoas diriam não, mas para um escritor tudo vira possibilidade. Gostei, hein, Isa? Vírgula com ponto e vírgula, olha que maravilha. A maioria das pessoas diriam não, ponto e vírgula. Mas para um escritor, tudo viria muito bem pontuado, hein, Isabelle? Nojenta. Que espetáculo de pontuação! Amei, amei 1000 vezes. Ó, Carlos Heitor Cone enxerga portais interdimensionais nesses objetos cotidianos. J.K. Rowling os identifica como chaves de portais também capazes de nos transportar instantaneamente a outro lugar ou mundo com um simples toque. Lewis Carroll, olha, gente, que espetáculo isso aqui. Através de um buraco na árvore, Toca de Coelho nos envia ao País das Maravilhas. Já Carol Lewis nos apresenta Nárnia atravessando um guarda-roupa. Robert transformou seu carro na máquina do tempo, tirado, né? Visto até hoje, capaz de viajar ao passado e ao futuro, possibilitando viver fatos históricos. Nossa, gente, que bacana. Quando pequenos, sempre ouvimos dizer que se cavássemos um buraco no chão, sem cessar, chegaríamos ao Japão. Todas essas possibilidades fazem parte do vasto universo da mente humana, que, associada ao mega portal real, Google, nos proporciona conhecer e visitar fatos históricos, outros países, lugares insólitos, etc., como um colorido vital ou caleidoscópio. Assim, a imaginação, um pouco de luz, a transforma numa fonte infinita de portais. Que maravilha! Que maravilha! Eu amei isso! Que maravilha! Parabéns, Isabelle! Mande outro para ela. Ah, Lívia, não tem que ter vergonha do texto. Não tem que ter vergonha de texto nenhum, não. Isso é boba. Emoção não tem letra, não tem pontuação. Emoção é emoção e ponto. Acabei de lembrar, minha mãe te mandou um beijo. Ah, mande outro para tua mãe, minha colega de cadeira, né? Então, deixa eu ver aqui rapidinho. Estou gostando disso, eu amo isso. Vamos lá. Neiva é a mãe da Lívia, né? Aí. Mãe de Isabelle chama-se Soraya, né? Então, vamos à última questão. Né, que a Isabelle também me enviou. Gente, minha mãe tá arrumando um tumulto porque ela tem que ir a Madureira fazer não sei o que. Vocês acreditam nisso? Gente. Então, olha só. Deixa eu compartilhar isso aqui. Calma aí, compartilhando o Zoom. Então, olha só, turma. Por ser apreciadora do gênero, fiquei muito encantada com o poema metafórico apresentado sobre o amor a partir da convivência. Bem, gente, aqui no caso,
Foi a atividade que tinha que ser feita, né? A Isabelle mandando, vocês, né, mandando um recado, na verdade, um comentário para o jornal, né, que está na página 287, lembrando, está na página 287. Lá em cima, né? Redige um comentário mencionando as características do gênero a que pertence o texto depois e que ele diz: o tema nele desenvolvido por meio da linguagem figurada, mencione o suporte em que se encontra originalmente, se a leitura foi agradável, interessante, justificando sua opinião. Foi aquele poema, gente, o depois, não, eu não te amei assim que te vi, não te amei porque eu te olhei, lembra? Que deu pano para manga na nossa aula, na semana passada? Então, nossa querida aluna Isabelle, colega de vocês, respondeu. Por ser apreciadora do gênero poema, eu também, Isabelle. Eu amo poema. Fiquei muito encantada com o poema metafórico. Olha que absurdo. Apresentado sobre o amor a partir da convivência. Ai, gente, e a feira que não vai sair. E vocês me falando disso, Isabelle, olha, não vai ter feira. Gente, alguma dúvida até aqui? Hein, gente? Alguma dúvida até aqui ou tá tudo ok? Tudo ok? Então, turma, é isso. Obrigado aí pela presença de vocês, tá? Por nada, meu amor. Obrigado aí pela presença de vocês. Fiquem com Deus. Qualquer coisa vocês sabem como me encontrar, né? É isso. Bom final de semana, tá? Tchau. Cuidem-se.